Muito bem, meus irmãos. É sempre um privilégio poder estar na casa do Senhor para compartilhar a palavra do Senhor. E durante todo esse mês nós tivemos estudando, vendo as palestras, as pregações voltadas para o tema perdoar. E a primeira, começamos o mês falando que é necessário perdoar. Depois nós aprendemos que devemos perdoar 70 vezes 7. E domingo passado, nós também tivemos uma mensagem voltada para o tema perdão. E finalizando hoje, nós estamos com o desafio, pastor, de falar sobre perdão, perdoar como Jesus. Os irmãos já devem ter ouvido várias mensagens, várias pregações sobre esse tema, mas perdoar como Jesus não é fácil. Muitas das vezes a gente passa por algumas situações na vida onde é necessário perdoar, e nem sempre, irmão, nós estamos dispostos a fazer isso de bom grado, porque geralmente nós somos feridos, somos de alguma forma atingidos por alguém que a gente ama, ou às vezes a pessoa que a gente menos espera. Então, como perdoar alguém que está ali de contínuo, nos massacrando, nos judiando? E olhando para Jesus, que é o exemplo, nós vamos estar nessa noite falando. E teve um homem, o apóstolo Paulo, que falou sobre essa questão, e nós vamos estar nessa noite lendo o texto sagrado, Efésios capítulo 4, o verso 32, vou precisar da mídia, Efésios 4, 32. O apóstolo Paulo ele vai falar aquilo que ele aprendeu com Jesus. Ele instruiu a igreja naquele dia, naquele tempo, onde ele pôde levar as pessoas a uma reflexão. Então, perdoe como Jesus perdoou. Esse é o tema do nosso sermão nesta noite. Perdoar como Jesus perdoou. Algo que parece impossível, diante de algumas situações. Então, Efésios 4, 32, os irmãos se tiverem suas Bíblias aí, podem nos ajudar, acompanhando o texto. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tudo começa assim, Paulo chamando, nos advertindo a sermos pessoas do bem, pessoas compassivas. E durante todo esse mês nós vimos falar sobre perdão. Mas e aí, como é que tem sido? Nós temos colocado alguma coisa em prática que aprendemos durante esse mês? E nessa noite nós vamos estar refletindo e vendo o que é que Deus quer para nós. O que é que Deus quer da sua igreja, que é de mim, que é de você. Eu quero confessar aos irmãos que essa semana, pastor, foi uma semana de desafios para mim, e eu pude exercer esse perdão. Tive a oportunidade de exercer o perdão, já que nós estamos falando sobre perdão. Então, procurei uma pessoa que estava em desacordo comigo e ofereci perdão a ela.
perdoei e eu creio que também fui perdoado por ela. Porque não adianta nada a gente vir aqui, né, os pastores virem aqui, o pregador vir aqui, os professores, falar de um tema onde a gente não pode, na prática, exercer, né? Quem é professor aqui sabe que, às vezes, pela prática, é fácil ensinar. Se os alunos vão aprender, se aquelas pessoas que estão ouvindo vão colocar em prática, aí só com o andar da carruagem, né? Mas o apóstolo Paulo, ele falou em Efésios 4:32, ele nos exortou a perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. E nesta palavra, nesta reflexão, nós vamos explorar o significado bem profundo desse mandamento. Os irmãos entendem que o perdoar é um mandamento, irmãos? Amém? Assim como o amor, como amar também é um mandamento. O Senhor Jesus, ele quando esteve fazendo a oração no Pai Nosso, nós também vimos aqui durante esse período das pregações, aquela questão de, se nós não perdoarmos uns aos outros, nosso Pai que está no céu não nos perdoará. Então nós queremos receber de Deus a bênção, o perdão, o cancelamento da nossa dívida, mas e aí? É só isso? Não é só isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós que nós pratiquemos isso de verdade. Eu venho de uma região do Nordeste onde a lei lá hoje está mudado, mas ainda existe. É a lei do mais forte, do mais valente, do mais corajoso. Vocês já ouviram falar naquelas pessoas que amarravam as camisas para um da outra para ver quem era o mais bravo? Já ouviram falar isso, né? Não? Pois é, já no Nordeste existe, viu? Você é valente mesmo, você quer brigar, então vamos amarrar a camisa um do outro, quem aguentar até o final. Isso não é história de bang bang, não, irmão. Eu vivi um período da minha vida onde as pessoas eram desse extremo. Eu venho da região lá da Paraíba, terra de cabra macho, né? Como eles dizem. E vinha de uma família de tradição de gente ruim, sabe? E eu tinha um tio que ele fazia parte de um tipo de gente que não levava desaforo para fora, para casa, né? E com ele era resolvida a questão na bala. E cresceu essa fama toda. E aconteceu que na minha casa, depois que meu pai faleceu, eu fiquei com 8 anos, né? Fui criado vendo a história dos meus tios, valentões, e eu gostaria de ser como meu tio, né? Tinha fama e tudo. Só que pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus mudou a minha história. Mas para que acontecesse isso, eu tive que perder uma irmã, né? A minha irmã foi assassinada pelo marido, né? E aí fui criado na igreja, viu, irmãos? Querendo ser pistoleiro, mas fui criado na igreja, né? Com aquela... Aqui não tem ninguém assim não, né, pastor? Misericórdia. Mas tinha isso, né? Aquilo que a gente ouvia as histórias, né? Então queria ter como... E aí, meus irmãos, aconteceu essa história na minha família. E agora chega a hora de ser cristão, né? Mamãe olhou para mim, falou, ó, a senhora não tinha muito estudo, mas é muito sábia, né? Aí ela falou, o salário do pecado é a morte. Sua irmã pagou a conta dela já, né? Eu não aceitei aquilo de bom grado. E então o ódio tomou conta de mim, da minha vida, do meu ser. E, só resumindo, eu tive um encontro com Deus.
E quando eu tive um encontro com Jesus, Jesus falou que eu tinha que perdoar. E agora? Como é que você vai perdoar alguém que derramou o seu sangue, né? Mas, irmãos, Deus trabalhou isso na minha vida, no meu coração. E o meu desejo era de ver aquele homem que tinha feito aquela atrocidade lá, perdoado. Quando eu me converti, eu queria ir lá onde ele estava para falar do amor de Jesus para ele. Os irmãos acreditam nisso? O Senhor colocou no meu coração amor para perdoar. E eu decidi perdoar, irmãos. O perdão é uma decisão, amém? Nós precisamos decidir perdoar, assim como nós decidimos amar e fazer o bem, nós temos que cumprir esse mandamento do Senhor. Perdoar. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Para nós que já tivemos um encontro com Jesus, ter uma mudança de vida e viver esse perdão na prática. Falar, às vezes, parece fácil, mas, irmãos, Deus colocou paz dentro do meu coração, colocou este amor pelas vidas, né? E é isso que eu tenho feito desde o dia que eu tive um encontro com o Senhor. Nós vimos agora, o rapaz que veio trazer a gente, ele fez uma pergunta lá e daqui a pouco eu só vi alguém me cutucando para eu parar, né? Que eu estava pregando para o cara dentro do carro, né? Quero falar de Jesus para as pessoas, né? A oportunidade que a gente tem que fazer isso. Muito bem. Foi assim que eu experimentei o perdão de Deus. Tendo que perdoar alguém que me prejudicou. Prejudicou a história da minha família. Tivemos que mudar da cidade, né? Porque senão tinha acontecido coisas piores, né? A gente não sabe. E aconteceu algumas outras coisas que os irmãos não precisam saber. Mas o ponto importante do que eu quero falar é que o amor de Deus nos alcança e nos capacita a perdoar. E a Igreja do Senhor, esta igreja, ela tem, os nossos pastores, os nossos líderes, têm trabalhado isso para que nós vivamos este mandamento. E vamos explorar mais um pouco sobre essa questão do significado do perdão. Na cruz, Jesus, né, que é o modelo, ele é o modelo de perdão. Na cruz, ele nos mostrou o verdadeiro significado do amor, do perdão. Ele perdoou aqueles que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Irmãos, viver isso, talvez alguém diga: Jesus fez isso porque ele era o Filho de Deus, porque ele veio para essa missão. E nós viemos para cá com a missão. Nós viemos também para esse mundo com uma missão. A missão de viver o amor na prática. E é isso que nossos pastores têm se esforçado a fazer com que nós vivamos isso na prática, no dia a dia. Eu falei um pouquinho do que aconteceu comigo, mas se for perguntar aqui aos irmãos, os irmãos já tiveram que perdoar, talvez não um caso como o meu, mas outras situações que já viveram. E graças a Deus, a palavra de Deus, ela nos chama para refletir sobre esse tema, sobre essa condição. Vamos acompanhar aí Lucas 23, 34. É onde Jesus fala, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. E dizia-lhes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Os caras foram malvados com Jesus, né? Foram cruéis com ele. E Jesus passou tudo isso. E ele é o exemplo. Ele mostra para nós que nós somos capazes de perdoar, porque ele viveu como homem, sofreu as nossas dores, ele sofreu a dor maior,
que é a dor da morte, né, meus irmãos? Morte de cruz, sendo ali a sua vida judiada, como diz o profeta Isaías, moído, né? Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas dores, para nos dar essa condição do perdão. Jesus é um exemplo. Esse ato de perdão é um exemplo poderoso para nós. Nós não podemos deixar de olhar para a pessoa de Jesus. Eu falei um pouco de mim, porque nós temos que falar algo que a gente vive, né? Não adianta eu vir aqui pregar, pastor, e lá fora alguém falar um desaforo comigo e eu pedir licença a Jesus, né? Para querer resolver. Não vai fazer sentido, né? Não é para nós termos esse tipo de atitude. Irmãos, nós temos vivido um mundo onde as pessoas não têm tolerância, não têm paciência, né? Paulo disse que sermos bondosos, pacientes uns com os outros. E é isso que nós precisamos viver. Então, Jesus é o exemplo. Ali na cruz, ele viveu, ele fez esse ato de pedir perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Naquele momento, Jesus estava aplacando ali a ira de Deus sobre nós. Jesus sofreu terrível morte de cruz, para nos dar uma vida e vida com abundância, irmão. Vida com alegria, vida com satisfação. E nós precisamos viver esse mandamento na prática, entendendo que a dificuldade de perdoar não é fácil. A atitude de perdoar não é fácil. Quando nós somos feridos ou magoados, e aí é natural nós sentirmos, né? Dor, ressentimento. Mas, no entanto, como cristãos, nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus. Precisamos seguir o exemplo do nosso mestre. Aquele que, quando estava sofrendo ali, não revidou. Jesus não revidou, Jesus não quis se vingar dos seus inimigos. Ao contrário, ele pediu ao Pai, que é rico em amor, Deus que é rico em misericórdia, ele falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Será um pouco difícil para eu e você, diante de um insulto, né? Olhar para a pessoa e falar isso. No momento, a gente quer revidar, no momento da ação. Mas se nós estivermos vivendo, estivermos andando no Espírito, bem, meus irmãos, se nós estivermos na unção do Senhor sobre nós, estivermos na orientação do Senhor, nós vamos ter força e capacidade para resistir à tentação de revidar, e nós vamos estar aí sendo cristão de verdade, quando nós vamos ser até capazes de oferecer a outra face, porque é isso que o Senhor espera de nós. Da outra face é levar isso em consideração. Cristo, o exemplo de Jesus, né, e de perdoar aqueles que nos ofendem, isso não significa que nós vamos esquecer aquilo que aconteceu ou ignorar, muitas das vezes, a dor, mas libertar a pessoa que nos ofende. Quando isso acontece, né, nós vamos oferecer o perdão e resolver essa questão da dívida, de perdoar. Alguém te ofendeu, vai lá e perdoa, libera essa pessoa da culpa, né? O poder do perdão tem o poder de libertar-nos da amargura e do ressentimento. Quantas pessoas, irmãos, hoje têm sofrido porque guardam rancor, guardam mágoa, não têm força nem capacidade de perdoar. Quantos casais, às vezes, né, por algo que se sentasse e conversasse, resolveria aquela guerra que eles vivem, por falta de perdão. Aquela palavra lá de 70 vezes 7, eu acho que o pastor foi falar para os maridos, né? As esposas também, que às vezes nós que estamos ali
Eu creio que foi, do modo geral, mas principalmente aquele que está mais próximo. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Porque quantas das vezes nós, homens, provocamos as nossas esposas e elas têm que nos perdoar, né, irmãos? E vice-versa. Os nossos filhos, muitas das vezes, nós provocamos a ira deles e nós queremos que eles nos perdoem. Às vezes nós não sentamos para conversar, ajustar, falar o que... Perguntar para eles o que está acontecendo, né? E vice-versa também. Tem filho que ignora a presença dos pais, querem viver de forma como eles bem querem. Então, o perdão, irmãos, é algo que deve ser exercido todos os dias. Todos os dias nós devemos pensar sobre essa questão do perdoar. Então, mas o modelo é Jesus. Nós tivemos exemplos na Bíblia de pessoas que sofreram, e já foi falado aqui nesse púlpito, durante esse período, do exemplo de José. José, alguém que foi agraciado por Deus. Deus escolheu José. Deus escolheu José para revelar a sua vontade para ele, né? E lá no meio da história de José nós vamos ver por que José sonhava e para que aquele sonho tinha a ver quando ele se tornou governador e foi lá para o Egito. Tinha um propósito de Deus. José também se assim podemos dizer, ele é uma espécie de libertador. Jesus é o nosso libertador, amém? José viveu essa colocação e essa palavra que eu falei de libertador. Jesus foi libertador. José foi libertador. José, os irmãos conhecem a história, por causa do sonho que ele tinha, os seus irmãos começaram a ter ciúmes dele. E o ciúme levou a uma inveja tão terrível que quiseram matar José. Eles tentaram matar José. E Deus foi bondoso, foi misericordioso com a vida de José e José não morreu naquele momento que os irmãos queriam se livrar dele. Agora os irmãos imaginam aí a história de José, como é que aconteceu. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, sofreu horrores, né? Ele superou aquele sofrimento, porque o Espírito do Senhor estava com ele, irmãos, sustentando. Assim como o Espírito de Deus está conosco, nos sustentando, nos guardando, nos livrando do mal. Ele é o Consolador, não é isso que Jesus falou? Eu vou, mas vou deixar o Consolador e ele vai vos guiar em toda a verdade. Você tem andado sobre a orientação do Espírito? Nós temos andado sobre a orientação do Espírito? Nós queremos ser como Jesus? Uma reflexão para nós. Então, José teve a sua vida sofrida ali, a perseguição pelos seus irmãos, e quando chegou o momento, José podia se vingar, né? Ele podia ter se vingado dos seus irmãos que venderam ele como escravo, mas ele quis, não existia ainda Jesus, né? Mas ele quis ser como Deus perdoador, né? E José perdoou, irmãos. Ele perdoou e ele foi honrado por isso, né? Deus honrou, Deus deu graça a ele. E José está lembrado na história do povo de Deus como alguém, um grande homem que fez grandes coisas, né? Eu anotei aqui 4 pontos para nós refletirmos, dentro daqui que nós já falamos. A primeira coisa que nós temos que fazer em relação ao perdão é reconhecer a ofensa. Muitas das vezes isso tem sido mascarado, né? A pessoa te ofende, dá um tapinha nas costas, não foi isso que eu quis fazer, não. Mas lá dentro você guarda isso. É assim que funciona? Muitas vezes as pessoas não têm
a hombridade ou a capacidade de pedir perdão. Então, primeiro sermão, o pastor falou que é preciso... Qual é o tema, irmãos? Lembra? É preciso perdoar, não é isso? Reconhecer. A primeira coisa que nós temos que fazer, quando nós fomos ofendidos, é reconhecer. Reconhecer a dor e a ofensa que foi cometida contra nós. A gente reconhece e dentro da terapia, dentro daquilo que a ciência usa hoje no mundo moderno, tem tomado uma forma grande, né, e tem trazido, às vezes, alguns desses ensinamentos para dentro da igreja. Eu tinha uma dificuldade quando eu ouvia alguém dizer assim, você tem que liberar perdão. Eu já tinha experimentado o perdão de Deus, eu já tinha experimentado o perdão lá, quando eu contei a história, né, da situação lá que aconteceu comigo. Mas eu tinha dificuldade quando alguém fala assim, você tem que liberar perdão, porque eu ficava só naquela... O pastor Domingo falou sobre as duas questões do perdão, que é mostrada nos evangelhos. Se teu irmão pecar contra ti, vai... se ele vier, tem uma versão que fala, uma hora no evangelho fala, de Mateus, né? Se teu irmão pecar contra ti, perdoa 70 vezes 7. A outra versão diz assim, se teu irmão pecar contra ti e vier ter contigo e pedir perdão, perdoa. Aí agora eu entendi que eu tenho que liberar o perdão, né? Se ele vier, e se ele não vier? Se ele não vier, se não der tempo ele vir, irmãos, e ele for embora, como é que fica? Então nós precisamos andar sempre com essa ideia de que o perdão precisa ser exercido independente da pessoa vir até nós ou não. Nós precisamos liberar perdão, deixar ela livre da culpa, e nós também temos sermos livres. Reconhecer a ofensa é necessário. Primeira coisa. Segunda coisa é que perdoar também é escolher, né? Escolher perdoar a pessoa que nos ofendeu, independentemente de como nós sentimos. Nós precisamos ter essa coragem, como cristãos, de sermos verdadeiros. Muitas das vezes, eu não estou aqui dizendo que os irmãos não são verdadeiros, tá? Mas muitas das vezes, irmãos, nós não queremos fazer aquilo que a palavra manda, cumprir o mandamento. Se é um mandamento, vamos fazer, né? Se é um mandamento, vamos cumprir ele, vamos exercer ele. Então, nós precisamos escolher perdoar para nós sentirmos livres. Jesus contou aquela parábola do rapaz lá que devia uma quantia para o seu contemporâneo lá, e ele não tinha condição de pagar. Mas aí ele foi até o rei, né? Ele reconheceu que ele estava com uma dívida grande, não tinha condição, e o rei, tendo conhecimento de que aquele camarada não tinha como pagar a dívida, ele perdoou. E o texto diz lá que era uma quantidade enorme, né? A pessoa devia uma quantidade enorme de valores lá, de dinheiro. E ele foi perdoado, o rei perdoou ele. Mas quando foi a vez dele perdoar, o outro que devia uma mixaria, né, como a gente costuma falar, uma quantia menor, ele saiu todo feliz, né? Eu fui perdoar e tal, mas aí, opa, estou vendo alguém ali que está me devendo. Em vez dele exercer a misericórdia, aquilo que ele aprendeu, ele fez ao contrário. Ele foi lá e humilhou a pessoa e queria receber a quantidade que a pessoa devia para ele. Alguém viu, foi lá e contou para o rei: "Ó rei, sabe aquela pessoa que tu perdoou, aquele montão de dinheiro?" Pois então, ele tinha uma outra pessoa lá devendo para ele,
E era pouco lá, e ele tá lá querendo tirar até a vida do outro. Aí o rei falou, é assim? Trazer ele para a minha presença. Disse que foi triste, né, o final da história, né? Deus não espera isso de nós. Se nós recebemos um perdão, e o meu era grande, né? A minha montanha era grande, a dívida que eu tinha com Deus era grande, enorme. E o Senhor me perdoou. Agora, por que eu não tenho que perdoar aqueles que me devem, né? Temos que levar isso para a prática, irmão. Quando sair daqui, se tiver alguém devendo você, perdoa. Eu fiz o dever de casa. O pastor falou, liga, não sai daqui sem ligar para alguém, para alguém sem pedir perdão, né? O pastor Divaldo. E Deus, o Espírito Santo trouxe alguns nomes da minha memória, a minha mente. E eu falei, ué, que custa eu fazer isso, né? Irmãos, e eu estou feliz, viu? Aliviado, porque não foi só porque o pastor mandou, não. Mas é porque, às vezes, irmão, nós guardamos as coisas para nós, né? E não queremos largar elas. Coisas que nos prejudicam, né? E a falta de perdão, ela adoece. Se você está sofrendo porque não perdoou alguém, não sai daqui essa noite sem resolver isso. Independente. A terceira coisa que o perdão ele causa na pessoa é que liberta a pessoa que nos ofendeu da dívida que ela tem conosco, né? É isso que nós falamos. O perdão tem esse poder de libertar. O quarto ponto é que muitas das vezes não é fácil. Nós precisamos buscar ajuda. Estava eu com a minha senhora lá, minha santa esposa, vendo um filme, nós estávamos vendo um documentário, é isso. E a pessoa falando sobre perdão. E essa pessoa só conseguiu se libertar, a gente estava vendo ali a situação dela, que ela estava sofrendo porque não conversava com alguém sobre os seus traumas, né, suas dificuldades. E ela foi ter um encontro com a terapeuta e o psicólogo lá, o terapeuta lá, falou para ela, por que você não sai daqui agora e procura seu pai e pede perdão para ele? E foi só uma conversa que a pessoa teve ali, que ela já saiu pronta, preparada para ser livre. E depois disso aconteceu, né? O propósito pelo qual estava sendo ali falado no documentário. A pessoa saiu dali aliviada, disposta a fazer o que a terapeuta mandou. Às vezes nós, os pregadores, os pastores, líderes, a gente tem essa atitude, Deus está incomodando a gente. Eu acredito que esse tema não foi porque o pastor Divaldo e o pastor Cleito estavam sem fazer nada e vamos falar sobre perdão. Não foi isso, não. Eu não creio que foi isso. Eu creio que Deus tem falado ao coração desses homens, tem falado ao coração da igreja e vamos trabalhar isso, irmãos, porque nós temos visto que nos dias de hoje as pessoas estão sofrendo muito porque não perdoa. Crente que guarda mágoa, que até do outro irmão na igreja. Né? Eu tenho um cunhado que ele é terapeuta. E ele chegou a me falar, ele já tinha ouvido falar, mas agora na prática, ele disse que muita gente que procura ele, infelizmente, são cristãos. Por ele ser crente, né, por ele ser uma pessoa de confiança, as pessoas confiam nele para procurar. Irmãos, vamos procurar a Deus. Amém? Está difícil? Busca a ajuda de Deus. Buscar a ajuda de Deus para perdoar e para superar a dor e o ressentimento. É isso que nós precisamos fazer. Muitas das vezes nós temos buscado... não sou contra, tá, irmãos? Você procurar um profissional da área para resolver
algumas questões de conflito que nós temos, eu tenho, né? Tem muita coisa que eu não posso contar para meus filhos, minha esposa, às vezes para meus pastores, mas eu posso contar para Deus. Conflitos que eu interno que eu tenho, né? Eu não tenho mais desejo de vingança, tá, pastor? De matar ninguém. Amém. Mas eu fui possuído, irmão, por esse sentimento. E eu sofri muito, né? Eu não sei como se a minha esposa, um dia os irmãos quiserem conversar com ela, falar como é que é a minha vida, né? Se eu mudei de verdade, né? Eu posso chegar aqui e falar uma coisa que a minha família sabe, o tanto que Deus trabalhou na minha vida para estar aqui. Irmãos, é gostoso perdoar. Tem benefícios. Quem perdoa e quem está disposto a fazer isso, você vai viver uma vida livre, uma vida de liberdade, como a palavra Deus fala, né? Ele nos chamou para a liberdade. Foi uma liberdade que não é a liberdade que o mundo costuma dar. O mundo dá a libertinagem, né? Ele te oferece uma liberdade que te escraviza. E a liberdade que Deus oferece para nós é uma liberdade que traz benefício, traz satisfação, traz alegria. Partindo já para a nossa conclusão, perdoe como Cristo perdoou. É um chamado à ação. Nós, eu e você, fomos chamados por Deus, por Jesus, para pôr em ação aquilo que nós temos aprendido durante esse mês, sobre o perdão. E aí, nós estamos dispostos? Amém, igreja? Nós precisamos sair daqui dispostos a fazer isso. Sei que alguns já têm tomado aí fôlego, força, têm tomado um incentivo, né? Para perdoar, para liberar também o perdão. Quando nós perdoamos, nós experimentamos a liberdade e a paz que vem somente do Senhor. Ele é o príncipe da paz. Então, que nós possamos ser transformados pelo poder do perdão. E que as nossas vidas sejam testemunho do amor de Cristo, amém? Que nós possamos ter essa preocupação e esse desejo de perdoar. Não é fácil, mas Jesus é o exemplo. Se nós olhar para Jesus, se você olhar para Jesus, você vai ver que é possível. Sozinho, nós não vamos conseguir. Mas toda vez, irmão, que você tiver que perdoar alguém, olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele é o exemplo. José é um bom exemplo de perdão, mas olha para Jesus. Ele é o maior exemplo. Amém? Vamos orar? Convido os irmãos a ficar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Senhor, foi assim que tu ensinaste, ó Deus, a oração do Pai Nosso, para que nós pudesse ver o modelo e a forma correta como nós devemos agir, ó Deus, durante a nossa vida, a nossa estadia aqui neste mundo, Senhor. Perdoando quem nos tem ofendido. Fazendo isso, Senhor, nós estamos entregando a Ti a nossa vontade de vingança, a nossa sede de vingança. E nós estamos declarando, Senhor, que queremos sim parecer de fato com o Senhor. Queremos ser como o Senhor. Quando nós falamos, Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Ó meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor,
Se tem alguém, ó Deus, nesta casa, Senhor, se tem alguém neste salão, Pai, que precisa, Deus, liberar perdão para alguém que feriu, ó Deus, trabalha no coração, na mente desta pessoa, deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor. Não deixa, Senhor, que isso maltrate ela mais ainda, Senhor. Se tem algum esposo, alguma esposa, Senhor, que está precisando, ó Deus, liberar perdão para seu ente querido, Senhor, faça isso acontecer, Deus, nesta noite. Se algum irmão, Senhor, que está com uma dificuldade com o outro aqui, de relacionamento, trabalha, meu Deus, isto, Senhor. Não deixe, Senhor, que nós sejamos enganados, ó Deus, pelo inimigo das nossas almas, que quer ver a nossa destruição. Muitas das vezes ele planta a semente do mal, Deus, no nosso coração. Muitas das vezes ele fica falando, não perdoa, ele não merece. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor nos perdoou. Por isso, Senhor, que o Senhor nos capacite a perdoar, Senhor, como Jesus perdoou. Completa a tua obra, Deus, na nossa vida, Senhor. Temos tanta coisa, Deus, para ser acrescentado, Deus, enquanto estamos aqui. Tem misericórdia de nós, meu Deus, e nos ajuda, Senhor. Ajuda os pastores dessa igreja, Senhor, a pregar a tua palavra com eficácia, com poder, com autoridade que só ela tem, Senhor. Abençoa o pastor Cleito, pastor Divaldo, Senhor. Abençoa a direção desta igreja, Senhor. Nós acreditamos que estamos no rumo certo, Deus, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem tocado os nossos corações. O Senhor tem nos chamado para uma mudança de verdade, Senhor. E só o Espírito do Senhor tem esse poder de transformação, de cura e libertação, Senhor. Traz, ó Deus, libertação às nossas vidas nessa noite. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai, eu quero aprender a